A gente conversa agora com Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com, que já aparece comigo em tela. Thomas, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também. Obrigado a você. Thomas, maior IPO da história, uma precificação bastante expressiva, ostensiva, enfim, tornando inclusive Elon Musk o primeiro trilionário do mundo. Eu queria entender exatamente os fundamentos por trás desse IPO. Havia uma necessidade de que ou seria um caminho natural que a SpaceX, né, abrisse capital, que Elon Musk fizesse esse movimento. Eu queria entender exatamente, primeiro, os conceitos por trás dessa precificação e, evidentemente, o momento por trás da empresa, se seria necessário para se capitalizar, enfim, entender um pouquinho das perspectivas em torno agora desse papel. Com certeza. Olha, para começar, eu acho que a questão principal que a gente tem que falar é que a empresa tem uma ambição que ela só pode acontecer com o capital aberto, né? Quer dizer, a gente chegou, e eu acho que o ponto mais importante é a gente teve um tempo de capital privado e uma geração de valor dentro do capital privado como nunca antes na história, né? Que eu acho que vai mudar, inclusive, para a gente falar de mecânica de mercado, se for um tema interessante mais para frente, que eu acho que o acesso ao mercado privado vai mudar completamente, né? A gente tem um momento histórico também nesse sentido, mas eu acho que a gente chegou no momento que a gente tirou todo o valor que podia ser tirado, né, dentro do capital privado, e para a ambição, o tamanho da ambição da SpaceX, que a gente está falando de data centers no espaço, a gente está falando de humanos em Marte, a gente está falando de um monopólio nos lançamentos de satélite no mundo, havia uma necessidade de abrir capital, né? A gente está falando agora de um mercado que está se tornando cada dia mais caro. A gente vê a questão do CAPEX, né, sendo central em todo o ciclo de AI. E aí a gente teve o merger que aconteceu entre as empresas do próprio Elon Musk, né? Então a gente está vendo hoje não é uma empresa se tornando pública, mas na verdade um conglomerado de 3 empresas que até o ano passado eram 3 empresas separadas, né? Então a gente tem um negócio de espaço, que é o SpaceX em si, depois a gente tem o negócio de AI, que é o xAI, e depois a gente tem o X, que é o antigo Twitter, né, que também entra nessa oferta, né? Então, esse conglomerado e a mecânica também de capital usada para fazer esse merger, né, dentro do capital privado, também gerou essa necessidade de você levantar equity para você conseguir também crescer em cima dessa dívida que foi gerada, né, a partir disso. Agora, eu acho que, olhando a ambição, olhando o crescimento, é necessário isso, é necessário essa geração. Agora, a pergunta que fica né, a gente já extraiu todo o valor como capital privado ou ainda existe valor para ser extraído nessa precificação? Eu acho que é isso que o investidor deveria estar olhando no dia de hoje. Mas queria continuar falando sobre o valuation. Você cita esses projetos bastante ambiciosos de Elon Musk com a SpaceX, inclusive com a exploração de Marte, por exemplo. Eu queria entender quanto disso poderia estar contido nesse preço, maior IPO da história, quanto haveria de espaço para, evidentemente, se capitalizar essa empresa, se fazer lucro em cima desses papéis, mas principalmente, tem algum aspecto de viagem dentro dessas perspectivas de Elon Musk? Com certeza. Quando a gente fala de Elon Musk, sempre tem essa questão, né? Quer dizer, isso não é só da SpaceX, mas é da Tesla, é de todas as outras empresas que ele traz. E geralmente o que acontece com as empresas do Elon Musk é a gente vê o mundo sendo prometido e alguma parte sendo realizada, que não é a parte maior, talvez, mas essa parte que é realizada, ela já é muito transformadora para o mundo, né? Eu acho que é o que está acontecendo aqui, né? Quando a gente olha o que foi trazido no S1 Filing, né, que é aquele relatório que veio antes do IPO, mostrando os lucros e a estrutura de capital do ano passado, né? A gente vê que a precificação desse valor tem dentro dele uma ideia de que vai existir um mercado endereçável de AI data centers no espaço até 2035 na ordem de 30 trilhões de dólares, né? Quer dizer, então, dentro desse valuation que a gente olha agora, que ela entra no mercado já a 92 vezes vendas atuais,
tem precificado esse crescimento, que é o que traz, o que vem desse merger, né, que acontece entre as empresas do Elon Musk, né? Então, ou seja, ainda que olhando a estrutura de capital, a SpaceX, o Starlink sejam as partes que trazem lucro de fato, são as partes, justamente as partes que não trazem lucro, que na verdade trazem o potencial de crescimento, né? Então, o investidor é colocado meio que nessa balança de olhar, bom, eu faço a aposta no crescimento ou eu confio nos lucros agora? Se você confia nos lucros agora, você não vai entrar o valor que está agora. Agora, se você acredita que data centers no espaço, lançamento de foguetes de maneira massiva vão continuar escalando, lembrando que a SpaceX lança 90% da massa ao espaço, e isso é um dado de toda a massa que foi lançada ao espaço no ano passado. Quer dizer, a gente colocando tudo isso em perspectiva, e se você acredita que esse é um mercado de fato escalável e que pode chegar aos 30 trilhões, que é um valor atualmente astronômico, mas que dirá até 2035, aí sim você pode pensar que existe uma geração de valor de longo prazo aí maior. Agora, no momento atual, a gente está precificando um mercado que efetivamente não existe, né? E essa é a questão central aqui. Não existia até anteontem, né, Thomas? Se a gente for parar para pensar por esse ponto. Thomas, eu queria entender um pouquinho dos riscos do negócio. Apesar de manter ali uma fatia de cerca de 42%, 43% da empresa nesse IPO, o Elon Musk tem algumas classes de ação, né, dupla. Fazendo aqui uma comparação bem simplista, quase como se fosse uma golden share da SpaceX, eu queria entender quais são os riscos exatamente para o negócio dessa manutenção de um poder tão relevante, cerca de 80%, né, do poder de decisão da SpaceX está na mão ainda de Elon Musk, mesmo com a abertura de capital. Eu queria entender se isso é uma oportunidade, evidentemente baseando-se que é um negócio que tem uma perspectiva de dar mais certo do que já deu, a maior IPO da história, ou se isso representaria um risco até por esse perfil, digamos, sui generis de Elon Musk. Olha, eu acho que sim, que em grande parte representa um risco sim. A gente já viu, né, o Elon Musk agir de maneira bastante errática, né, e mudar de opinião de maneira rápida. Os investidores institucionais, em grande parte, têm falado sobre o receio, sobre esse controle grande demais do Elon Musk, né, que gera também uma questão. A gente está falando de board, a gente está falando de como o funcionamento interno da empresa, então a gente tem menos guardrails, né? A gente tem menos pontos de segurança aí sobre potenciais decisões erráticas. Então, isso sim gera um problema de estrutura. Agora, por outro lado, quando a gente fala de valuation, isso voltando até um pouco para a primeira pergunta que a gente, a pergunta anterior, né, que a gente discutiu, o prêmio do Elon Musk, o premium, né, do Elon Musk, é também uma parte grande desse valuation, né? Então, ou seja, esse controle muito grande também permite ele a fazer movimentos mais rápidos e a liderar essa empresa de maneira mais central, né? A gente tira a Tesla da parte central, a gente coloca o foco de tempo, de energia, de criatividade dele totalmente agora na SpaceX, que é a empresa principal. Então, ou seja, essa estrutura também garante que tem um interesse maior, né, desse tipo de liderança. Então, é uma faca de dois gumes, digamos assim, e que pode, inclusive, aumentar, né, caso exista, de fato, algo que está sendo aventado, que é um potencial merger também da Tesla dentro desse conglomerado de empresas, né? Certo, conversei com o Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com. Thomas, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente nesse dia tão importante, né, no maior IPO da história. Eu que agradeço e até a próxima. Até mais.